diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, parte 2. Já vimos tanta coisa na primeira parte dessa aula, né? Falamos sobre a idade de corte, falamos sobre o que é currículo, falamos sobre a concepção de criança, falamos sobre jornada integral, jornada parcial. Olha quantas informações, você está anotando isso tudo? É importante, hein, gente? São muitas informações, você tem que estar sempre em contato com elas para que elas possam fazer parte dos seus conhecimentos. Se você construa tudo isso de saber e, ó, arrase lá na hora da prova. Então, vamos lá? Vamos continuar a nossa aula? E a gente vai, então, agora para o artigo 7º, porque a gente tinha parado no artigo 6º. O artigo 7º vai dizer o seguinte: na observância dessas diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função. Olha a função: sociopolítica e pedagógica. Está aqui na lei, tá? Então, assim, as escolas não têm uma função só pedagógica, elas têm uma função sociopolítica. Ou seja, elas são equipamentos, lugares onde a sociedade tem trânsito, né? Onde ela se relaciona com a sociedade. E se relaciona com a sociedade numa perspectiva que é política, não política partidária, política de intenção. Então, toda instituição educativa, ela tem intenções que são políticas de lidar com essa questão da sociedade. Ah, gente, o que eu entendo por criança? Que trabalho é esse que a gente quer fazer aqui nessa instituição e por quê? E isso é o que vai trazer essa proposta, esse trabalho, essa ação pedagógica. E como é que ela vai fazer isso? E aí a própria lei vai dizer, olha lá o primeiro inciso: oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, seus direitos humanos e seus direitos sociais. De novo, vamos trazer essa discussão de direito. Então, se eu sou alguém da escola, se eu represento a escola, seja professor, não precisa ser só o gestor, não. Qualquer pessoa envolvida nessa discussão tenho que oferecer essas condições e esses recursos, garantindo os direitos das crianças. Já tínhamos falado. Olha o segundo: assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Anote isso aí, marque isso aí. A nossa relação com as famílias é extremamente importante na educação infantil. E qual é a ação? A ação é de compartilhar e de complementar a educação e o cuidado das crianças. Bom, eu só posso compartilhar se eu tiver relação com a família, para compartilhar o que eu faço e para que a família compartilhe comigo o que ela faz. E para que eu possa complementar. Como é que eu vou complementar alguma coisa que eu desconheço? Por isso que a gente precisa estar muito próximo da família. Na educação infantil, especialmente, as famílias têm que conhecer o trabalho, têm que estar conosco, trazendo essas informações e contribuindo para essa educação e cuidado das crianças. Olha a terceira: possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Então, a gente vai falar de convivência, e essa convivência entre as crianças e entre adultos e crianças. São crianças e crianças, adultos e crianças. O adulto tem um papel extremamente importante, porque é ele quem vai apresentar as culturas, novas práticas culturais para as crianças, que vão apresentar o mundo, mas as crianças entre si também trocam conhecimentos, também aprendem umas com as outras, né? Então eu tenho que pensar nessa ampliação de saberes e esses conhecimentos de diferentes naturezas. Então são conhecimentos de diferentes naturezas e é por isso que a gente não tem, por exemplo, área de conhecimento. Não temos isso na educação infantil. Não temos disciplinas, não temos isso na educação infantil. Não temos componentes curriculares, não temos conteúdos. O que nós temos são conhecimentos, saberes e conhecimentos que as crianças vão ter acesso. Olha o quarto: promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu sugiro que você veja com bastante atenção. Por quê? O que a gente tem vivido hoje nesse país, especialmente pós-pandemia, são questões cada vez mais graves em relação às desigualdades sociais. Não é verdade? Não é essa a nossa situação? Então, a educação infantil tem essa obrigação para poder dar conta dessa sua função sociopolítica e pedagógica, que é promover essa igualdade de oportunidades educacionais. Então, sabe aquela história que assim, a escola é para pobre, tem que ser uma escola pobre? Não.
Muito pelo contrário, a educação infantil tem que ser aquele espaço que vai apresentar às crianças aquelas culturas, aqueles objetos, aquelas situações que normalmente ela não teria acesso na vida dela. Então, livros de literatura de qualidade, não é aquele livrinho vagabundo que vende lá na sacolinha, não, tá? É livro de qualidade, livro de literatura interessante, para que elas possam ter acesso a essas oportunidades. Para que eu não crie já na educação infantil esse desnivelamento, essas desigualdades que são acentuadas, porque algumas crianças têm dinheiro para ter acesso a algumas situações e outras não. Então, portanto, é isso que a gente tem que ver, trazer para todo mundo essas possibilidades de vivências da infância, sem que essas vivências sejam impedidas por conta dessas questões socioeconômicas. Olha o quinto, construindo novas formas de sociabilidade, novas formas de relação, de se socializar, né? E de subjetividade, novas formas de subjetividades, ou seja, como é que eu lido com aquela situação, como é que eu me vejo, me percebo naquela situação. Comprometidas com a ludicidade, com a democracia, com a sustentabilidade do planeta, com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Nossa, quanta coisa, né? Então, isso já vai me apontando para o trabalho que eu realizo na educação infantil. Então, primeiro, tenho que discutir a questão da ludicidade. Bom, não tem jeito, eu estou falando com criança, a ludicidade está presente. Democracia, a gente já falou que isso aqui é democrático, a educação no Brasil é democrático, está lá. Agora, gente, sustentabilidade do planeta. E isso não é só no trabalho com a criança. Eu fico pensando, por exemplo, que uso a gente faz dos materiais, né? Chego nas escolas, vou visitar aquele mar de EVA. É tudo de EVA. O professor faz coisas lindas de EVA e coloca no mural. Bom, primeiro que o mural é para as crianças. Segundo que o EVA é totalmente não sustentável, porque ele não se decompõe. Ele leva muitos e muitos anos para se decompor. Pois é. Será que a gente precisa disso? Se a gente vai trabalhar com essa ideia de sustentabilidade do planeta, a gente repensa, inclusive, quais são os materiais que a gente vai usar. Essas relações de dominação. Então, não é por você vai fazer o que eu estou falando porque eu sou adulto e você é criança. Isso é dominação etária. A gente tem que romper com isso. A gente tem que romper com essa questão. Você é pobre, tem que fazer o que eu quero. Ou então, esse menino, sabe, coisa horrível, né? Tem gente que fala isso em relação à raça, né? A gênero, as questões regionais. E veio lá daquele lugar do país, aquilo lá é um caos. Ó, linguística e, inclusive, religiosa. Vou fazer aqui um parênteses para lembrar para vocês que, por lei, a escola pública ela é laica. O que é uma escola laica? É uma escola que não professa nenhum tipo de religião. Isso quer dizer que todas as religiões são possíveis. Imagina que se a escola fosse, adotasse um tipo de religião. Vou pegar um exemplo bem distante, só para a gente entender como é que ia ser complicado. Ó, todas as escolas do Brasil vão ter que ser budistas. Aí, a gente tem um monte de gente que é cristão, né? A maioria. Que absurdo! Então agora meu filho vai ter que ser educado desta forma, com essa religião que eu discordo, eu não gosto. Não é horrível? Ah, é horrível. Agora vamos fazer o exercício inverso? Imagina se eu digo assim, agora todo mundo, todas as escolas, a educação pública ela vai ser cristã. Aí eu tenho os budistas, eu tenho os muçulmanos, eu tenho, sei lá, os Hare Krishnas, e seja lá o que for, que vão falar assim, peraí, mas e aí? Mas eu não gosto disso, porque a minha religião é outra. Então, gente, a escola é laica para ela poder conviver com as diferenças. Então, ela não professa nenhuma religião. Isso quer dizer que todas as religiões são possíveis. As pessoas têm direito a essa escolha. Isso significa pra gente o seguinte, ó, vamos botar a musiquinha? Oba, vamos embora. Aí tem alguns cantores evangélicos que tem música para criança e a gente pensa, mas qual o problema? Ele fala tão direitinho, ele só fala de Deus, ele só fala de Cristo. Ok, quem não é cristão? Ok, e quem é ateu? E as famílias que não acreditam? É direito das pessoas da mesma forma. Então, se você traz, ou seja, porque a criança trouxe, quando a outra criança trouxe lá um CD também, esse CD vai ter um ponto de macumba, você vai tocar, ou então você não toca nada.
Essa é a ideia da escola laica. A gente tem que entender que isso é um direito, isso não é um preconceito contra nenhuma religião, muito pelo contrário. Isso é justamente o que define que todas as religiões são bem-vindas e que cada um neste país pode escolher a sua crença ou a sua não crença, que também entra nesse mesmo pacote. Por isso que a DCM vai dizendo essas coisas, tentando garantir aqui esse tipo de posicionamento. Vamos lá? Artigo 8º. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Olha quantos direitos, né? Então, estou dizendo que existem aqui vários direitos que já estão colocados. Vamos lá. Renovação e articulação. Renovação, porque ela vai conhecer coisas novas, e articulação com aqueles conhecimentos que elas já têm, de diferentes linguagens. O que é uma linguagem? A linguagem é aquilo que comunica. Então, por exemplo, a arte tem diferentes linguagens. A gente tem hoje a linguagem tecnológica, então existem diferentes linguagens que as crianças têm que ter acesso. E os direitos, muitos desses direitos já estão expressos, inclusive no ECA, e a gente está aqui repetindo o que está acontecendo. Então, ó, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência, isso tudo já está no ECA, e a gente está trazendo a ideia, a brincadeira também, tá? Brincadeira é direito, e a interação com outras crianças da mesma forma. Já sabe que as escolas têm que garantir. Parágrafo 1º. Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem, primeiro, a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Então vamos lá. A gente tem esse objetivo aqui do artigo 8º, que a gente acabou de falar de todos esses direitos. Então, a gente tem que ver como é que a gente garante isso aqui. E isso está presente quando a gente organiza os materiais, organiza os espaços e organiza os tempos. Por isso que essas categorias aqui, ó, materiais, espaços e tempos, são muito importantes na educação infantil, como a gente organiza a rotina da educação infantil, né? Porque a gente tem que assegurar essa relação de educação e cuidado, como eu já tinha dito anteriormente, que é uma relação indissociável. E a gente tem que pensar, então, em espaços, em tempos, em materiais, numa rotina em que essas duas coisas aconteçam simultaneamente. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Bom, não existe esse desenvolvimento fatiado ou essas dimensões fatiadas, entendeu? Tudo é junto, o desenvolvimento não é integral, então existe uma indivisibilidade dessas dimensões. Quando a criança joga uma bola, ela está envolvida em tudo, está jogando bola com as crianças, tem uma questão expressivo-motora, afetiva, cognitiva, porque ela vai pensar para quem ela joga, que horas ela joga, linguística, porque ela está falando, ética, porque ela está preocupada e não quer machucar o colega, estética, porque é uma brincadeira que tem envolvimento com a cultura, sociocultural, porque é alguma coisa que tem ali naquele repertório. Então, é por aí. Terceiro, a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, respeito e valorização de suas formas de organização. Já falamos sobre a família, muito importante hoje falar sobre as formas de organização, tá na lei. A gente tem hoje diferentes arranjos familiares. Então, a gente tem famílias homoafetivas que precisam ser respeitadas, é direito, está aqui na legislação. A gente tem famílias que, na realidade, são monoparentais, só tem a mãe, não tem o pai, ou raramente tem só o pai e não tem a mãe, mas existe. A gente tem famílias que, na realidade, a avó que cria aquela criança ou que cria aquelas crianças. Às vezes é a vizinha que acolheu aquela criança e a gente respeita. Ah, mas eu não gosto daquela família porque ela é da religião X e aquela religião não é boa. Meu amor, aquela religião não é boa na sua vida privada, você tem total direito de não gostar. Ali é a família e você tem que acolher essa família. Ali não é um espaço para você exercer nenhum tipo de religião, então, olha, isso é indiferente. A família precisa ser acolhida. Bom, número 4, o estabelecimento de uma relação efetiva
com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. Gente, gestão democrática. A LDB fala de gestão democrática, a gente tem toda a DCN falando de gestão democrática e, portanto, preste atenção. O modelo de gestão de todas as escolas públicas, privada não é obrigado não, mas a pública sim, de educação básica, ou seja, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, vão passar por esse modelo de gestão democrática. E por isso tem que ter essa relação com a comunidade e considerar que aquela comunidade tem saberes. E cada comunidade vai ter os seus saberes específicos. Eu não posso dizer que saberes são esses, porque cada comunidade é uma, então cada um vai ter que descobrir que saberes são esses. Quinto, o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes idades. Então é muito legal a gente pensar que existem sim especificidades etárias, que cada criança é singular, ou seja, não existem duas crianças iguais, elas são singulares, essa é a ideia da singularidade, mas eu vou promover essas interações. Ah, mas os bebês só podem ficar com os bebês? Quem disse? Ah, mas as crianças de 2 anos só podem ficar com as crianças de 2 anos? Quem disse? Por que eu não posso misturar as idades? É lógico que eu, que sou adulto, que estou ali, vou ficar de olho, vou prestar atenção, vou estar observando para evitar qualquer tipo de acidente. Mas é necessário que a gente pense nessas interações. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, as salas de referências das turmas e a instituição. A gente tem que pensar em deslocamento, sabe por quê? Imagina a experiência. Tem criança que fica até 10 horas na creche, né? Que sai lá, chega às 7 horas da manhã e sai às 5. Às vezes fica até mais, às vezes fica 12, chega às 7 e sai às 7. Imagina que desespero deve ser você ficar o tempo inteiro na mesma sala. Por isso é que a gente fala da necessidade de se pensar nos deslocamentos e nos movimentos amplos. Então a criança precisa ter espaço por onde ela possa andar, explorar, variar esses espaços, senão o trabalho fica muito diferente, né? Fica muito difícil na realidade. Bom, sétimo, a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com transtornos, transtornos globais de desenvolvimento, deficiência por lei, né? E altas habilidades de superdotação. Isso aqui é educação especial. Então eu preciso ter essa ideia de acessibilidade. Então a acessibilidade não é só de materiais, mas é de espaços. Então tem que ter uma sala que, por exemplo, possa ter espaço para uma criança cadeirante. Eu tenho que ter uma sala que possa ter marcações, caso eu tenha uma criança com deficiência visual, uma criança cega. Da mesma forma, para uma criança que seja surda, eu tenho que pensar nessa ideia da organização da sala e pensar nos materiais, gente. A gente fala de inclusão, e inclusão é dar àquelas crianças tudo aquilo que elas precisam para poder se desenvolver. Então é preciso considerar essa situação. Continuando, ainda no mesmo artigo, está lá. Oitavo, não apaguei aqui, deixa eu apagar, a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Então tá. Contribuições da história, né? Contribuições desses povos. A LDB já fala da questão afro e já fala da afro-brasileira e já fala das questões indígenas. Vejam que os DCNs ampliam. Então a gente está falando dos povos indígenas, dos afrodescendentes, mas a gente está falando também dos asiáticos, porque nós temos contribuições. Temos não? Diz aí, tu já comeu comida japonesa? Gosta? Yakisoba, já comeu? Gosta? Sakia. Então a gente tem contribuições, não tem? Pois é. Europeus, a gente tem várias, né? E também de outros países da América. Então nós temos às vezes crianças que vêm de outros países para cá e essas contribuições precisam ser valorizadas. Nono, o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Embora aqui a gente já tenha falado dessas contribuições, aqui está claramente essa ideia do combate ao racismo. Nós sabemos que o racismo ele é aprendido,
Ninguém nasce sendo racista. A gente aprende. Tem uma frase do Mandela que ele fala mais ou menos assim: se nós somos ensinados a odiar, a gente pode ser ensinado também a amar. Então é essa ideia da gente valorizar a cultura e, desta forma, valorizando a cultura, valorizando esteticamente os traços, o cabelo, a cor de todas as pessoas, é que a gente vai combatendo essas formas de racismo e discriminação. Bom, a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência, seja ela física ou simbólica, e negligência no interior da instituição, ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. Bom, lógico que a escola não pode cometer nenhum tipo de violência, nem física, nem simbólica. A violência física é o quê? O beliscão, né? O puxei o cabelo. Não pode ter, é claro, óbvio que não pode ter. Mas também não pode ter a violência simbólica. A violência simbólica, ela não é física, mas ela está naquelas relações onde de alguma forma eu hierarquizo e deixo aquela criança numa situação de lado. Então, por exemplo, eu não gosto da mãe daquela criança, então eu ignoro aquela criança. Isso é violência simbólica. Pô, aquela criança, nossa, é negro, nossa, mas assim, eu não gosto, então eu vou ignorando, eu vou cometendo essa violência simbólica. Eu cometo violência simbólica quando a criança conta para mim alguma coisa da experiência dela e eu digo que aquilo é ruim. Eu menosprezo aquela experiência que ela tem. Isso é violência simbólica e a gente não pode permitir que isso aconteça. É lógico que a creche e a educação infantil são lugares onde a gente acaba tendo notícias, que infelizmente não são tão poucas assim, sobre maus tratos, sobre negligências que são cometidos contra as crianças em outros espaços que não a escola. Nesse caso... Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$ 30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!